Abramos a palavra do Senhor mais uma vez. Esse texto nós não projetamos, porque entendemos que precisamos abrir o texto sagrado também, para não perder o costume de manuseá-lo. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Seguindo nossa sequência, respondo às epístolas da prisão. Pela graça do Senhor, percorremos a carta aos Efésios, aos Filipenses. Agora estamos caminhando para terminar o capítulo 1 da carta aos Colossenses. E se o Senhor permitir, assim que terminarmos, vamos para a última daquelas que foram escritas no calabouço romano, que é a epístola a Filemon. Colossenses, capítulo 1, do versículo 24 ao versículo 29. Os irmãos acompanhem a leitura do texto. A missão de Paulo, o mistério do Evangelho. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E o 29. Para isso eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, santo é o teu nome, ó Pai, o único digno de honra, de louvor e de adoração. Não estamos aqui de forma proforme, só para constar na nossa rotina semanal, ou como mera obrigação religiosa, para cumprir uma tradição ou um mero costume, Senhor. Estamos aqui porque queremos usufruir da Tua companhia, entendendo que nada é mais prazeroso para nós do que a Tua presença. Tua palavra nos ensina que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, mas nós, ó Deus, nós encontramos os Teus altares, e diante do Senhor, ó Deus, nossa alma se compraz. Diante da Tua palavra, Senhor, a sequidão se esvai do nosso coração, nossos ouvidos são desobstruídos, nossos olhos são desvendados, e assim, Senhor, a vida brota no nosso interior. Fala conosco, fala com a Tua igreja, Senhor, a menina dos Teus olhos, a noiva do Cordeiro, o povo de Tua propriedade exclusiva, um povo que custou o sangue vertido naquela cruz de Jesus Cristo, e por intermédio dele, Senhor, nós Te imploramos que não passe esse momento sem que a Tua voz troveje no mais profundo do nosso coração, que nós, ó Deus, ouçamos a voz de Cristo, reconheçamos essa voz, que possamos discerni-la e obedecê-la irrestritamente, ó Pai. Dê-nos graça para isto, que Teu Espírito opere em nós nesta hora, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus que oramos. Amém.
Nós já lemos esse texto na semana passada e nos detivemos de modo mais específico no versículo 24. Eu, relendo hoje à tarde essa passagem, eu cheguei a algumas conclusões. Uma delas é que os versículos quase todos são explicações. Como eu vou externar isso? Como eu vou compartilhar com vocês as impressões que eu tive? O apóstolo Paulo, ele está dando argumentos, explicações para o seu alvo principal. O texto vai falar sobre a sua missão e sobre o mistério do Evangelho. Mas os versículos todos não estão falando do mistério, estão preparando a igreja para então ouvirem qual é o mistério. E eu consegui descobrir alguns poucos. O primeiro mistério revelado é o que nós vimos na semana passada. Eu não sei se está aí no esquema. Isso nós vimos na semana passada. O mistério 1 está no versículo 24, e eu não vou pregar novamente. Este sermão está gravado lá no nosso canal. Nós vimos algumas particularidades. O apóstolo Paulo, ao ser instrumento do Senhor para anunciar o Evangelho, ele ensina que esse Evangelho desvenda mistérios. E um dos mistérios que esse Evangelho desvenda é a relação nossa com o sofrimento. Sem o Evangelho, o sofrimento será encarado numa perspectiva de um fim em si mesmo, de dor, desapontamento, sem sentido, sem propósito. Mas o Evangelho desvenda para nós que o sofrimento tem, na realidade, propósitos. Como, por exemplo, autenticar a autoridade, fortalecer a fé, constituir um grande privilégio e ainda cumprir o que resta das aflições de Cristo. Isso que nós vimos na semana passada. Mas ainda assim ficam algumas questões que precisam ser desvendadas, que precisam ser explicadas. A igreja agora está entendendo que o apóstolo Paulo, porque for alcançado pelo Evangelho, se regozija nos sofrimentos. E a igreja também deve se regozijar nos sofrimentos, mas ainda restam muitas dúvidas. Talvez porque os irmãos tenham aquela tendência natural de avaliar a ação de Deus pelo momento. A igreja não pode fazer isso. Aqueles que foram alcançados pelo Evangelho precisam ser esclarecidos por esse mesmo Evangelho. Este Evangelho não nos deixa na penumbra, não nos deixa na escuridão. Nos ensina que nós devemos avaliar a ação de Deus, perceber a boa mão de Deus, muito além do momento. Essa é a nossa tendência também, de avaliar a ação de Deus na nossa vida, das intervenções de Deus na nossa vida pelos momentos. Por isso que existem alguns momentos que estamos muito contentes e fervorosos, por causa de alguma conquista, alguma boa notícia, alguma coisa boa que aconteceu na minha vida, e nesta hora eu avalio a ação de Deus pelo momento. Meu coração está em júbilo, em festa. Deus é maravilhoso, eu quero servi-lo. Faz sentido então o que o salmista diz lá no final do salmo: Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Talvez a notícia de uma promoção no emprego, um reajuste salarial, a cura de uma enfermidade de alguém querido, ou qualquer outra circunstância momentânea.
Mas outras vezes, por causa de circunstâncias desfavoráveis, e por causa da nossa mania de querer avaliar a ação de Deus pelos momentos, se a circunstância for desfavorável, a minha inclinação é de achar que talvez Deus tenha se esquecido de mim. Talvez Deus tenha me abandonado, ou no mínimo, de não conseguir entender por que Ele permitiu isso acontecer comigo. O problema de fazer essa avaliação da ação de Deus na minha vida pelo momento ou pela circunstância é que ela é limitada demais, é volúvel demais, é totalmente inconsistente. Meu relacionamento com o Senhor não pode ser pautado pelas circunstâncias. Eu não posso ser guiado por aquilo que os meus olhos humanos e carnais podem ver, porque nós não conseguimos ver o que está por detrás das circunstâncias, além do momento. Eu não consigo contemplar o todo, o propósito final daquela circunstância, ainda que desfavorável. E eu também não sei qual é a origem dela. O que está sendo revelado aqui para nós nesses versículos expande a nossa visão, traz clareza para nós. Muitos de nós podem achar que o Evangelho tem a ver com apenas a salvação, a mensagem da salvação. Eu tenho insistido com os irmãos que o Evangelho não é só poderoso para salvar o perdido, por mais perdido que esteja, como o Evangelho é eficientemente poderoso para manter-nos no caminho da salvação, para orientar-nos e reger a nossa vida. E o Evangelho que anuncia a salvação está sendo pregado novamente para uma igreja, para pessoas que foram alcançadas já pelo Evangelho, pela mensagem da salvação, mas eles precisam agora evidenciar essa salvação. Eles precisam agora externar de fato a fé que eles têm no Senhor. Essa fé precisa ser demonstrada, e essas pessoas precisam ter no mesmo Evangelho o sustento para continuarem caminhando. É por esta razão que o apóstolo Paulo se regozija com esse ministério, porque vai ser fundamental para esta igreja. No versículo inicial ele diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, nos sofrimentos que advêm de pregar o Evangelho, nos sofrimentos que advêm de levar esclarecimento para vocês, no sofrimento que advém de levar para vocês aquilo que o Evangelho revela. Essa também é uma das razões do porquê o apóstolo Paulo se empenha tanto para anunciar e para viver o Evangelho. E é por essa razão que ele se aborrece tanto quando a igreja, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, que foi eficaz para salvá-los, deve mantê-los vivendo de maneira digna. É por isso que ele fica escandalizado quando crentes, por exemplo, da igreja de Gálatas, ou aos Coríntios e outras igrejas em outros momentos se afastam do verdadeiro Evangelho. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo tem uma missão, meus irmãos, é uma missão da sua vida, e essa missão é desempenhada em suas palavras, é o que ele prega. Essa missão é desempenhada na sua pena, é o que ele escreve, ou o que ele dita para que seja escrito. Essa missão é desempenhada no seu testemunho, na sua vida. É por isso que aí na passagem ele diz, por exemplo, no versículo 25, se você tem aberto, poderia reler comigo o 25, da qual me tornei ministro de acordo com a
me foi confiado esse ministério, nessa dispensação, nessa graça que o Senhor dispensou sobre mim, esse favor que Ele me confiou para dar pleno cumprimento à sua palavra. E o 26 ele continua: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Deus me deu esse privilégio de compartilhar aquilo que estava em secreto, era misterioso por séculos, por gerações e gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Aí eu pulo lá para o 28, quando ele diz: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Agora a visão pode ser expandida, nossa percepção ampliada. Eu não vou mais avaliar as ações de Deus na minha vida pelo momento e pelas circunstâncias. Não vou avaliar mais a bondade de Deus e o seu cuidado pelo momento, pois o mistério está sendo revelado. E qual que é o mistério? Esses versículos todos são para apontar para o versículo 27 e mais especificamente no final do versículo 27, quando ele diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério aos gentios. Qual é, apóstolo Paulo? Esses versículos todos estão dizendo que você recebeu a missão de compartilhar os esclarecimentos desse mistério. Os versículos estão dizendo que este mistério estava oculto por gerações, e que ao anunciar esse evangelho, a igreja será apresentada madura e perfeita. Mas qual que é o mistério? Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Mistério número 2. Apenas uma expressão do versículo 27 será o sermão de hoje. O versículo 27: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. Cristo em vós, segundo a própria Escritura, é o Emanuel. O Evangelho vem desvendar isso para vocês. Cristo em vós. O Evangelho vem abrir os olhos de vocês. É o Deus presente. Não sejam guiados pelos momentos e pelas circunstâncias. Vocês precisam entender o que de fato o Senhor fez. Qual é uma das boas novas do Evangelho que estivera oculta por gerações e agora está sendo revelado para vocês? Sabe qual é esse mistério sendo revelado, que traz edificação para vocês, que sustentará a vida de vocês, que alimentará a alma de vocês, que conduzirá vocês em passos firmes até aquele dia? É vocês se lembrarem constantemente que Cristo está em vós. O Messias prometido, Emanuel, o Deus conosco. O profeta Isaías é um dos que menciona esta expressão. Não é um nome, Emanuel não é um nome. Ele vai dizer lá no seu livro: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. A ideia inicial, a aparência inicial de que é simplesmente um nome. Mas no Evangelho de Mateus, um evangelho que foi escrito direcionado a judeus que conheciam o Antigo Testamento e com toda certeza conheciam esse texto de Isaías, Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, escreve assim, logo no capítulo 1: e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, o que quer dizer Deus conosco. Esse é o mistério revelado. Cristo em vós.
Vou me usar de pelo menos 3 argumentos aqui como recursos para fundamentar este ensino para nós. Esse Cristo em vós fora decretado lá na eternidade. Cada um desses argumentos precisam ser lidos à luz do nosso costume, da nossa tendência de avaliar a benevolência de Deus pelas circunstâncias. E o Evangelho amplia a minha visão para eu avaliar a bondade de Deus, levando-a inicialmente lá para a eternidade, porque lá na eternidade, antes de qualquer coisa ter sido criada, o Senhor já planejou a minha salvação. Ele já planejou que o seu Filho amado, Deus de Deus, Senhor de Senhor, o Verbo eterno, viesse e habitasse entre nós. E eu algumas vezes fico com a sensação de que Ele pode ter se esquecido de mim, quando na realidade lá na eternidade Ele já planejava enviar o seu Filho para habitar não só entre nós, mas em nós. O autor aos Hebreus diz o seguinte: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. É nisso que nós descansamos, é nisso que nós nos confortamos, porque as obras já estavam concluídas desde a fundação do mundo. E eu avaliando o Senhor por causa de umas querelinhas da vida, umas decepçõezinhas, rompendo minha relação com o Senhor, fazendo bico e fazendo cara feio para Ele, como se de alguma forma Ele me desgostasse e me desapontasse por causa de alguma pequena frustração, de alguma correção que Ele está fazendo para o meu bem, desde a eternidade. E aí para completar o que significa essas obras que foram concluídas, aí eu avanço um pouquinho mais nas Escrituras, em termos de registro, mas continuando com os olhos lá na eternidade, porque Apocalipse, João registra o seguinte, lá no capítulo 13, do livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nós vamos para o último livro para descobrir que o Cordeiro fora morto antes da fundação do mundo. Historicamente não, mas no decreto sim. Eu particularmente preciso começar a conceber o que significa aquela oração de Daniel, quando ele diz: o que cabe a nós é o corar de vergonha, porque é tão difícil nos nossos dias a gente de fato corar de vergonha, se envergonhar muitas vezes da nossa insensatez, da nossa tolice de querer avaliar a benevolência do Senhor, os atributos do Senhor, a sua grandeza e a sua majestade, o seu cuidado e a sua misericórdia por causa das circunstâncias. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, porque quando lá na eternidade, aquele concerto que foi feito da Trindade, quando o plano foi apresentado da criação e da salvação, o Filho se apresenta para ser aquele resgatador, aquele que viria cumprir as exigências do Pai, toda a lei. Não era um sonho, não era um ideal. Quando esse plano foi externado, tão certo ele seria cumprido que ele era um verdadeiro decreto. E lá na eternidade o Senhor de antemão decretou: o Cristo em vós. O apóstolo Paulo vai dizer: é por isso que ele se regozija nos seus sofrimentos por causa do Evangelho, porque ele tem uma notícia que ele não consegue contê-la. E ele está vendo a igreja de Colossos, por exemplo, entre eles penetrando falsos ensinos, tentando corrompê-los, tentando ensinar-lhes que Cristo não é o suficiente, que eles precisam adorar anjos, que eles precisam preservar certas cerimônias. E Paulo diz: eu tenho algo para dizer para eles.
um mistério que estivera oculto pelos séculos e das gerações, e agora se manifestou aos seus santos, aos quais ele quis dar a conhecer qual é a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, qual que é a riqueza da glória entre os gentios? Cristo em vós. Nós não temos, pelo menos eu, tanta noção do que isso significa, meus irmãos. Somos reconhecidos no mundo espiritual porque Cristo habita em nós. Nossos nomes estão escritos no livro da vida. Nós não tememos mais as algemas da morte, porque lá na eternidade aprove ao Senhor decretar para todo sempre que Ele estaria conosco. Esse mistério que está sendo revelado, esse Cristo em vós, ou Emanuel, que fora decretado na eternidade, o seu envio, o Deus conosco, diz-nos as Escrituras também que ele fora prometido no Antigo Testamento. Paulo aqui diz que não estava claro para as gerações passadas, mas mesmo aquelas gerações passadas foram instrumentos para anunciar ou pré-anunciar que Deus estaria conosco, que Cristo estaria em vós. Eu não poderia deixar de mencionar aquele episódio em que Jesus, depois da sua ressurreição, está consolando 2 discípulos que viviam como muitos dos crentes aqui de Colossos, e que estavam naquele momento vivendo como muitos de nós, querendo avaliar a bondade de Deus pelos últimos acontecimentos, e por isso que eles estavam inconsoláveis, entristecidos. Diz-nos o texto de Lucas: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, a crucificação de Jesus. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer, como muitos da igreja de Corinto, como muitos de nós. Cristo está conosco, está dentro de nós, e por causa das circunstâncias, algumas vezes desfavoráveis, nós estamos impedidos de reconhecê-lo. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? As circunstâncias não movem seu coração? O momento desfavorável não move a sua fé, não mexe com os seus sentimentos, não afetam as suas emoções? Ele lhes perguntou: quais acontecimentos que deveriam me entristecer? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, depois destas circunstâncias, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Apesar de muitas pistas e indícios, eles ainda continuavam cegos, impedidos de reconhecer.
Cristo estava com eles. O que mais lhes faltaria? Como mais Deus poderia mostrar sua bondade, expressar seu amor, expressar sua benignidade? Então lhes disse Jesus: para mim, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Nesses momentos, meus irmãos, nos momentos desfavoráveis, nossa inclinação é nos esquecer dos decretos eternos e nos esquecer das profecias, nos esquecer do que os profetas disseram. E ele continua: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E eu não vou continuar lendo, mas se você continuar a ler esse texto lá de Lucas, você vai perceber que quando eles reconhecem que quem era que estava com ele, que era Jesus, depois que Jesus se afasta deles, desaparece na frente deles, eles continuam conversando e dizem como seus corações se aqueceram quando lhes ouvia falar. O que aqueceu o coração deles, o que abriu os olhos deles, é ouvirem o que os profetas disseram acerca do Emanuel, do Deus conosco, do Cristo em vós. E os profetas, Moisés e os profetas, começaram a anunciar isso já desde Gênesis. Lá no capítulo 3, quando da queda de Adão e Eva, então o Senhor, manda registrar através de Moisés. Deus fala diretamente para Adão e Eva: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, esse que descenderá da mulher, e tu lhe ferirás o calcanhar. A partir dessa passagem, todos os textos da Escritura apontam para esta verdade: Cristo em vós. Apóstolo Pedro, escrevendo para uma igreja perseguida, uma igreja que estava pela perseguição dispersa pelas regiões da Capadócia e da Frígia, uma igreja sofrida, que vivia um contexto, um momento extremamente desfavorável. E que recurso que o apóstolo Pedro se utiliza para ampliar a visão deles, para que eles encontrassem então consolo no Evangelho, na mensagem. Ele diz: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Eles até não tinham clareza, não tinha tanto significado para eles como tem para vocês, mas eles profetizaram acerca dessa graça, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles, aos profetas, foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Os anjos anelam conseguir entender, os anjos não conseguem compreender o que significa Cristo em vós. Ele não consegue entender o que significa o Deus eterno, santo, 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 em que até os seres mais puros dentre eles não podem olhar, contemplá-lo face a face. E esse Deus eterno resolve habitar em pecadores como nós, rebeldes como nós. Pedro usa esse recurso para confortar a igreja, mostrando que o Evangelho é quem sustenta a nossa fé. O Evangelho é para o incrédulo, o Evangelho é para o crente. E finalmente, esse texto também nos ensina
ou a Escritura nos ensina, que esse Cristo em vós, que estava oculto por séculos, ele foi concretizado na plenitude dos tempos. Essa expressão que o apóstolo Paulo usa. O tempo escolhido pelo Senhor para concretizar aquilo que estava decretado lá na eternidade, é aquilo que estava sendo profetizado ao longo da história. Colossenses, vocês não podem se esquecer disso, porque vocês testificaram a concretização dessa promessa. Vocês não podem negligenciar isto. Pedro, e eu volto a Pedro na sua carta, porque acho bastante proveitosa as suas recomendações, os seus ensinos, por conta do contexto da igreja. O contexto no momento em que eles viviam, como eu disse, era extremamente desfavorável, e a tendência deles era como a nossa, e como a do povo de Deus ao longo da história, querer avaliar a benesse do Senhor pelo momento. Não pode. Pedro diz para eles, lá no capítulo 1, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Eu não me lembro agora se de forma tão explícita, eu sei que de forma dá para deduzirmos muitas vezes os textos chamando o povo de Deus, né, os autores bíblicos, profetas e apóstolos, chamando o povo de Deus de ingrato. Mas são ingratos aqueles que querem atestar a benignidade do Senhor pelas circunstâncias. E eu vou insistir nisso, porque nós corremos o risco de sair daqui e nos deparar com os faróis fechados indo para casa, ou nos deparar com um calor maior do que estava ontem e reconhecer que a chuva de hoje à tarde não resolveu, e a gente já ter assim um vazamento das bênçãos que estamos recebendo aqui agora. A gente já se frustrar com alguma coisinha que acontecer, porque de repente o diácono esqueceu de me cumprimentar, ou o pastor não me cumprimentou, e a gente já se frustrar. Nesses anos de ministério, eu já vi pessoas se afastarem da igreja, e a gente uma vez uma senhora se ausentou da igreja por alguns domingos, eu fui visitá-la, e eu cheguei à conclusão de que eu não tenho domínio sobre as pessoas, e que eu não vou conseguir ir atrás de cada um que se afasta. Se elas não estão querendo seguir Cristo, eu não tenho como amenizar a caminhada delas para ficar mais fácil. Essa conclusão cheguei depois dessa visita. Uma senhora, ela veio de outra igreja, crente já há muito tempo, mãe de um pastor até. Falei, dona fulana, por que a senhora está sentindo falta da senhora não está indo mais? Ela depois abriu o que era, porque nós teríamos uma cantata no final do ano, e uma das crianças, nós tínhamos muitas crianças lá, e a netinha dela não ia fazer solo, e por conta disso ela não queria ir mais na igreja. Cristo não serve para você por causa disso? Cristo não serve mais? A igreja que lhe deu o seu sangue não serve mais?
Você não está lá por causa disso, dona. Você não respira por causa disso, dona. Você não existe por causa disso, dona. Você não fala Abba, Pai, por causa disso, dona. Porque não foi por conta de prata nem ouro que fostes resgatada daquele fútil procedimento, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de nós, e nós somos testemunhas de que isso aconteceu. Nós temos provas irrefutáveis de que isso aconteceu. Nós não temos dúvidas, não temos as dificuldades que os nossos irmãos do passado, inclusive nos dias de Cristo, que tinham dúvidas sobre se isso aconteceria e como aconteceria. O próprio João Batista, o profeta, que era um precursor de Jesus, que tinha a obrigação de anunciá-lo, era seu arauto, andava na frente dizendo: este é o Cristo enviado de Deus. Este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Quando ele passou por circunstâncias desfavoráveis e estava na prisão, algum tempo antes de ser decapitado, as dúvidas assolaram o seu coração, porque as circunstâncias eram desfavoráveis. Ele mandou alguém perguntar para o Nazareno: pergunta se ele mesmo é o Cristo ou se havemos de aguardar outro. Mas essa irmã não tinha dúvida, ela sabia que Cristo veio, Cristo verteu o seu sangue, e ela estava negociando com Cristo. Se a minha netinha não fizer solo, eu me afasto de Cristo. Eu não sei se ela afastou de Cristo, mas eu me afastei dela. Só olharmos para a história e veremos o Deus eterno assumindo a forma humana para nunca mais a deixar. O Deus eterno, segunda pessoa da Trindade, assumiu a forma humana para nunca mais abandoná-la. Ele continua tendo cabeça, tronco e membros, vindo até nós, se tornando um de nós. Se olharmos atentamente, veremos um inocente tomando o nosso lugar naquela cruz, um plano eterno que percorreu toda a história para expressar um amor indescritível, inimaginável. Deus veio até nós, habita em nós, e nós seremos ingratos se questionarmos, se colocarmos em dúvida um instante que seja a sua fidelidade, o seu amor e a sua benevolência sobre nossas vidas. Os crentes de Colossos estavam sendo assediados a duvidar da suficiência de Cristo. Isso chegou até os ouvidos de Paulo, pelo pastor Epáfras. E esse Paulo, que recebe a missão de pregar e viver o evangelho da graça de Cristo, não poderia se conter com isso. Por isso que escreve essa carta. O evangelho esse que é a revelação dos mistérios outrora ocultos. O apóstolo não vai deixar esses irmãos na obscuridade. Falará e falará e pregará e pregará e pregará até os seus dias findar. Eu quero encerrar com os irmãos lendo um texto que resume cada um desses argumentos. Efésios capítulo 1. Esse Emanuel, a expressão do Antigo Testamento, Deus conosco, ou a expressão aqui que Paulo se utiliza no Novo Testamento, Cristo em vós. Nesse texto de Paulo aos Efésios, confirma cada um desses pontos e desses tópicos. Efésios capítulo 1. A partir do versículo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo,
segundo o beneplácito de sua vontade. O 6, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. O 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. E o 14, que não mais se nomeie entre nós essa inclinação de querer medir o Senhor, medir sua bondade pelas meras circunstâncias da nossa vida. O Senhor não precisa provar mais para nós qual é a largura, a altura e a profundidade do seu amor. Que corremos de vergonha por todas as vezes que de alguma forma fomos ingratos pelo favor do Senhor, que excede qualquer pensamento.